Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você esteja vendo. Meu nome é Arthur, sou da turma de Redes Computadores e eu vou apresentar um pouco do meu projeto Partilha Leitura, da professora Fabiola. O livro que eu escolhi foi Vermelho Amargo, de Bartolomeu Campos de Queiroz, e eu vou falar um pouco sobre o autor agora. Bartolomeu Campos de Queiroz era um mineiro, só que ele negava as origens. Ele nasceu em 1944 e morreu em 2012. Bartolomeu é formado em Educação e Arte e Bartolomeu tinha mais de 40 livros publicados em vida. Alguns deles foram até traduzidos para o inglês, espanhol e até dinamarquês. Bartolomeu teve uma vida muito difícil porque na infância, com 6 anos de idade, ele perdeu sua mãe e, inclusive, ele fala disso, ele cita isso na obra, só que indiretamente. Agora eu vou falar um pouco sobre o livro. Vermelho Amargo é um livro de cunho muito autobiográfico do Bartolomeu Campos de Queiroz. Porque ele narra tudo o que aconteceu em relação, tipo assim, dá a entender que ele viveu isso. E ele deu uma entrevista falando que ele demorou muito tempo para escrever Vermelho Amargo, porque ele estava relembrando coisas da memória dele. E ele também fala nessa entrevista que ele demorou tanto para escrever porque memórias são coisas psicológicas, então algumas partes são verdades e outras ele inventou. E a história gira em torno de um menino, que a nossa visão é o narrador, é uma criança, que ele narra a infância de 5 crianças. Ele mais 5 irmãos deles, que ele perdeu a mãe muito cedo. E na história, ela narra tudo o que acontece em relação à casa. Tipo assim, a história tem uns acontecimentos muito simples e muito rasos. Porém, o que faz a prosa do livro ficar impactante é a linguagem e como Bartolomeu consegue retratar isso, porque é uma coisa que ele viveu, então ele realmente consegue retratar com toda a emoção. Eu, pelo menos, quando acontece a representação do tomate e com as palavras dele, me impacta só de ver como ele demonstra aquilo. E os personagens que estão no livro são a madrasta, que rola muito um sentimento de ódio entre a criança, que é o nosso narrador, e a madrasta. E o pai alcoólatra, que é muito rígido em relação a ele e não gosta de ver eles brincando. Inclusive no livro tem uma frase que ele fala que a vida tem que ser vivida com seriedade. E o resto dos personagens são 5 irmãos do menino. E o nome do livro gira em torno da representação de um tomate, porque o tomate era um símbolo que fazia o menino lembrar da mãe, porque a mãe cortava o tomate do jeito doce e do jeito ameno, como se fosse alguma coisa boa. E a madrasta cortava o tomate de um jeito muito forte, porque dava a impressão ao menino que, pelo sentimento de ódio mesmo, por o menino ter perdido a mãe cedo, por ele ter vivido numa família não muito boa, porque tinha um sentimento de ódio pela madrasta e o pai era um alcoólatra. Então, o corte desse tomate era uma representação muito forte na vida desse menino. Tanto que no livro, em um trecho, ele fala que a imagem da madrasta picando o tomate é como se ela cortasse o tomate vermelho, sanguíneo e maduro, como se degolasse cada um de nós. E no livro também evidencia que a cada vez que saía alguém da casa, algum dos filhos da casa, e se mudava por casamento e tal, o corte do tomate aumentava. E cada vez que aumentava, parecia que a angústia do menino aumentava mais e mais, porque ele não tinha o abrigo dos irmãos. E no livro é muito presente a sensação de tristeza mesmo, porque a família dele era muito ruim. Pela madrasta, pelo pai alcoólatra, pela vivência que ele teve, perder a mãe muito cedo. E o livro é repleto de metáforas. O título mesmo é uma metáfora, Vermelho Amargo. Representa toda a simbologia que o tomate tem e que a madrasta tem pro menino, que é horrível na visão dele.